Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo. No vídeo passado, nós vimos que a lei que rege a interação entre as cargas elétricas é a lei de Coulomb. Essa lei nos dá então uma ideia mais quantitativa de como essa interação acontece. Agora nós vamos apresentar uma propriedade física chamada de campo elétrico. Este campo elétrico, como nós veremos, ele vai ser a entidade física que vai intermediar a interação entre as cargas. Mas antes de começarmos a estudar sobre o campo elétrico, eu gostaria muito de apresentar primeiramente um pouco sobre o conceito de campo, tá? Isso vai ajudar a gente muito lá para frente, né? Olha só, vamos pensar na seguinte situação. Suponhamos que eu queira medir as temperaturas sobre uma superfície de um determinado corpo, tá? E aí eu vou montar uma série, né, de valores para cada ponto desse corpo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como por exemplo essa figura aqui. Você pode notar, né, que aqui eu tenho escala de temperatura dada em Kelvin, e aí você vai ver regiões, né, mais quentes, aí vai tendo um resfriamento, né, gradativo até chegar, né, nas bordas aqui que está mais frio. Veja bem, a coleção de todos os pontos, tá, as coordenadas dessa superfície, vai ter associada a ela uma determinada temperatura. Então, eu vou montar uma família de valores, vou fazer um mapeamento, né, das temperaturas sobre a superfície desse corpo, e este conjunto, este gradiente de valores de temperatura, vai me formar o que eu chamo de campo. Então, eu posso dizer que um campo vai ser um conjunto de valores de uma determinada propriedade associadas a cada ponto do espaço. Aqui, vou colocar a definição para a gente e vou colocar lado a lado dois exemplos. Aqui eu tenho um campo escalar, ou seja, para cada ponto do espaço eu terei, tá, o valor dessa propriedade em forma de um número, um escalar. Agora, se eu quiser associar a cada ponto do espaço um vetor, eu terei um campo vetorial. Este exemplo aqui da direita poderia ser um fluido descendo pelo ralo de uma pia, né, girando aqui, formando um vórtice. Bem, então isso é a definição de que é um campo. Nós vimos que sejam duas cargas Q e Q' separadas por uma distância R, tá? A força experimentada por ambas, né, tem mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos, e eu posso representar uma dessas forças pela expressão aqui, ó. F é 1 sobre 4πε0, o produto das cargas Q, Q', dividido pela distância ao quadrado, na direção que aponta o vetor R. Olha, este vetor R chapéu é o vetor unitário que aponta aí a direção e o sentido da força elétrica. Agora, vamos fazer uma seguinte suposição. Vamos supor que Q', por simplicidade, seja muito menor do que a carga Q. De modo que, se eu retirasse a carga Q' dessa posição, Q mal sentiria a ausência dela, ou seja, ela não sentiria nenhuma perturbação considerável pela retirada dessa carga Q'. E aí, onde antes era ocupado o lugar aqui da carga Q', agora está um ponto aqui vazio, né, que eu vou chamar de ponto P. Eu sei, então, né, que a força no ponto P é zero, né, uma vez que não há mais uma carga no ponto P. Ainda que não haja mais uma carga Q' nessa posição P, como outrora, a região onde a carga Q' estava ainda sofre uma influência da carga Q.
Ou seja, a região no entorno da carga Q ainda é perturbada pela sua presença. Então, nós dizemos que a presença da carga Q, ela gera em seu entorno uma modificação no espaço. Então, esta carga Q vai gerar no seu entorno uma modificação, uma perturbação no espaço. Aí, caso resolvamos trazer a carga Q' novamente para esta posição P, então suponhamos que eu queira trazer novamente para este ponto P a carga Q', o que ela irá sentir é a presença dessa carga Q por meio dessa perturbação gerada por essa carga. Certo? Então, o meu interesse é analisar essa situação tentando obter uma expressão para essa perturbação gerada pela carga Q no ponto P, que agora está vazio. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular, então, que esta influência, né, que eu vou chamar de E, gerada no ponto P, será o limite, tá, da força entre Q e Q', usar essa notação, sobre Q' com a carga Q' tendendo a zero. Entenda carga Q' tendendo a zero, que eu estou retirando esta carga de pequeno valor para longe desta região onde Q ocupa. Certo? Então, fazendo este limite, tá, o que eu vou obter é o seguinte, ó. O limite de Q' tendendo a zero, f de Q' é 1 sobre 4π epsilon zero Q' dividido pela distância ao quadrado na direção R chapéu, tudo isso dividido por Q'. Então, eu vejo que eu posso cancelar este Q' com este Q' aqui de baixo. E esta influência, né, tomando esse limite, né, vejo que não depende, né, de Q' mais. Então, eu vou ter simplesmente que E no ponto P é 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Esta influência no ponto P gerada pela carga Q, né, é conhecida como campo elétrico, tá, gerado por essa carga. Este campo, ele então pode ser responsabilizado, né, pela intermediação de uma possível carga que seja colocada aqui novamente no ponto P. Então, se Q' volta para o ponto P, o que ela vai sentir seria a presença do campo elétrico de Q. Da mesma forma, Q' gera um campo elétrico que Q também irá sentir. Em outras palavras, o campo elétrico pode ser entendido como uma propriedade da carga elétrica que intermedia a interação entre cargas elétricas. Tá? Este campo elétrico é um campo vetorial. Tá? Ou seja, para cada ponto do espaço, para cada ponto P que houver no espaço, tá? Estará associado a este ponto um vetor, tá? Que eu chamo de vetor campo elétrico. Por haver, então, infinitos pontos no espaço e cada ponto tem um vetor campo elétrico, isso gera, então, um campo, como vimos pela definição previamente.
De uma forma mais simplificada, eu posso dizer então que o campo elétrico é um vetor, né, que é calculado pela razão da força e a carga, que seria essa carga quelinha, que é a carga de prova. Então, se eu quiser calcular o campo gerado por uma carga, basta eu dividir a força entre as duas pela carga que está sentindo o campo. Vai sobrar somente, então, em função da carga que está gerando o campo. Tá? E e F são vetores paralelos, né? Então, E e F, né, eles são paralelos, ou seja, tem mesma direção. Tem mesma direção. Vale enfatizar que esta expressão para o campo elétrico que acabamos de obter aqui, ela foi feita para uma carga pontual, ou seja, assim como nós fizemos para a lei de Coulomb, né, que era para duas cargas pontuais, essa expressão para o campo elétrico, então, é o valor do campo elétrico no ponto P, né, calculado para uma carga pontual Q, ou seja, uma carga que tem uma partícula, né, de dimensões desprezíveis. As unidades do campo elétrico no SI, né, vão ficar o seguinte, ó. Então, aqui no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do campo elétrico, né, vai ser a unidade de força sobre a unidade de carga. Tá? Neste caso, então, é um Newton por Coulomb. Tá? Então, a unidade no SI para o campo elétrico, força sobre carga, é o Newton por Coulomb. Bem, uma característica interessante do campo elétrico é que cargas positivas e negativas geram campos elétricos de naturezas um pouco distintas. Ora, então, cargas positivas vão gerar um campo elétrico cuja direção é radial, ou seja, ele está na linha que passa pelo centro da carga, em todas as direções do espaço, e o seu sentido é apontando para fora da carga. Pelo contrário, cargas negativas, né, vão gerar campos radiais, só que vão ter sentido, o campo elétrico terá um sentido que aponta para dentro da carga, para dentro do centro da carga. Por isso dizemos que cargas positivas geram um campo de afastamento, tá? É uma maneira de dizer, entre aspas, e cargas negativas geram um campo de aproximação, tá? Então, as cargas elétricas positivas e negativas, elas têm essa diferença na questão do sentido para onde aponta o campo elétrico. Da mesma forma que fizemos para a lei de Coulomb, nós podemos também obter o princípio da superposição, tá? Só que para o campo elétrico. Vamos começar fazendo esta dedução para uma distribuição discreta de cargas, né? Ou seja, nós já vimos que, caso eu queira calcular, né, a força sobre uma carga Q1 e há várias cargas no seu entorno, né, Q2, Q3 e Q4, por exemplo, a força sobre essa carga Q1 será a soma vetorial de todas as forças. F12, que é 2 provoca em 1, F13, que 3 provoca em 1, e F14, que é a força que a carga 4 faz sobre 1. Se eu tiver N cargas, né, então eu vou dizer que a força total sobre a jésima carga é a soma, né, sobre todas as cargas, né, da força, para, é claro,
os índices diferentes aqui, ó, porque não existe força de uma carga sobre ela mesma, ou seja, com esta somatória com I diferente de J, tá? Olha, então vamos utilizar a definição do campo elétrico. Então, o campo elétrico gerado nesse ponto por estas cargas é definido da seguinte maneira, a partir da força elétrica. Vai ficar, então, o campo elétrico E, né, será a força, né, que cada partícula que faz sobre Q1, né, que seria, no caso, a força resultante sobre 1, né, dividido pelo valor dessa carga Q1, que seria a nossa carga teste, nossa carga alvo, a carga de prova. Então, como ficaria isso? Vou copiar essa expressão aqui, para ficar bem claro. Colocando essa expressão aqui, se eu dividir, então agora, aqui por Q1, e dividir aqui também por Q1, dividir tudo por Q1. O que eu vou obter, então, é que o campo elétrico agora, que antes era ali naquele lugar ocupado pela carga Q1, ali vai ter um ponto P vazio, o campo elétrico total naquele ponto, que eu vou chamar de EP, campo elétrico no ponto P, será o campo elétrico gerado aqui, ó, neste caso, a força 2 e 1, elimina a carga 1, vai sobrar só a 2. Então, é a carga gerada pelo campo, pela partícula 2, mais o campo gerado pela partícula 3, mais o campo gerado pela partícula 4. Tá? Vou colocar uma figura para a gente visualizar agora essa expressão. Então, o que eu tenho agora, como eu havia dito, naquele ponto P, antes ocupado pela carga Q1, agora só tem um ponto P vazio, e o que há lá agora é o campo elétrico das outras cargas que ficaram aqui. Tá? Então, esta é a expressão que eu obtive. Beleza? Agora, generalizando isso para N cargas, então, o campo elétrico no ponto P é simplesmente a soma das I cargas até N do campo elétrico gerado por todas essas cargas no ponto P. Para enfatizar, EI, né, em que EI é 1 sobre 4 πε0, QI, RI quadrado, RI chapéu. Ou seja, é o campo da iésima carga QI. Então, esta expressão, né, para a superposição, né, o princípio da superposição, para um conjunto aí de N cargas numa distribuição discreta. Agora vamos expandir este conceito aí do princípio da superposição do campo elétrico, só que agora para uma distribuição contínua de cargas. Nós vimos no vídeo passado que essa distribuição contínua de cargas se dá quando eu tenho um corpo, tá, cujas dimensões não são desprezíveis, então eu não posso representá-lo como uma carga pontual, então ele é formado, né, por uma grande quantidade de cargas. Então o que vai acontecer? Eu irei pegar uma porção deste corpo, tá? Que no caso aqui vai ter um volume dV, e este volume dV, por sua vez, tem uma
quantidade infinitesimal de carga dq. Este volume estando numa distância r de um ponto P, tá? Eu quero calcular então o campo elétrico desta contribuição aqui infinitesimal. É claro que eu irei então calcular nesse ponto, né, um campo elétrico dE, ou seja, o campo elétrico correspondente a esta carga dQ aqui. Beleza, então, aplicando a expressão para o campo elétrico, o que eu terei então aqui é o seguinte. Eu terei que dE é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 dq, que é o que está gerando esse campo, dividido por r ao quadrado na direção r chapéu. Vamos ver. Isso é a contribuição apenas deste pequeno elemento de volume com carga dq. Caso eu queira a contribuição de todo o corpo, eu irei integrar, né? Poderia fazer uma integração considerando todo este volume. Então, o campo que eu obtenho é E, que é o campo total, vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0, a integral. Agora eu vou escrever dq em termos da densidade volumétrica. Né? Eu sei, nós já vimos que a densidade volumétrica de cargas é a razão entre dq e dv. Logo, dq pode ser escrito como produto de ρ dv. Então, isso aqui vai ficar ρ dv no lugar de dq, né? Dividido por r ao quadrado na direção r chapéu. Como vocês podem perceber, isso é muito similar ao cálculo da força apresentado no vídeo passado, tá? E nós vimos também que, dependendo da geometria do corpo carregado, nós podemos considerar que este corpo tem uma distribuição linear ou uma distribuição superficial. Para estes casos, então, nós podemos apresentar essas equações aqui, ó, tá? Nessas situações específicas, onde eu tiver uma distribuição linear de cargas ou superficial. Então, esta é o princípio da superposição para o campo elétrico, se eu tiver uma distribuição de cargas contínua.